Fala galera do YouTube, fala galera das nossas redes sociais. Eu me chamo Anderson Holanda e hoje eu venho com um conteúdo para transformar a tua carreira profissional. E a partir de hoje nós vamos ser o teu parceiro estratégico, isso mesmo. Vamos fazer a tua carreira profissional alavancar cada vez mais. Se você confiar na gente e acompanhar o nosso canal constantemente, você vai estar recebendo notícias, dicas e muita diversão de uma forma muito dinâmica e muito proativa para a sua vida. Vamos lá, galera. Eu queria apresentar para vocês hoje 5 dicas de como fazer uma entrevista do emprego virar a oportunidade dos teus sonhos. Em uma entrevista de emprego, todo mundo sabe que não é nada fácil, mas é extremamente importante você compreender que é muito simples você passar em uma entrevista de emprego. Se você seguir essas 5 dicas que eu vou te passar agora. Primeira dica. A primeira dica. Entre nas redes sociais antes de você ir na entrevista de emprego. Isso mesmo. A maioria das pessoas, a maioria dos candidatos, quando eles vão para uma entrevista de emprego, eles mal se preocupam de avaliar a empresa que eles vão trabalhar. Isso mesmo. Então entra no site, entra no Facebook, começa a dar uma avaliada do que a empresa faz, de como que a empresa se veste, qual é o estilo que os profissionais, os colaboradores que trabalham nessa empresa, eles atuam diariamente. Saber esse tipo de informação vai te dar muitos pontos extras na hora da entrevista. A segunda dica que eu quero passar para vocês é ter cuidado para você não ficar falando abobrinha para o entrevistador. O entrevistador, ele quer saber se você é a pessoa ideal para aquela função que ele está querendo te contratar. O entrevistador, ele quer saber se você é a pessoa ideal para aquela função específica que ele tem dentro da empresa. E para descobrir isso, é muito simples, ele vai ter que te fazer perguntas. E essas perguntas muitas vezes fazem com que você fique numa verdadeira sinuca. Isso. Eu estou aqui para te ajudar a resolver esse tipo de problema. E você não passar mais por aquelas entrevistas de emprego onde você fica totalmente desesperado porque não sabe o que responder. Então, com essa segunda dica, de você ter cuidado de não falar abobrinha para o teu entrevistador, você vai marcar muitos pontos. Seja objetivo, analise muito bem qual é o tipo de pergunta que ele está fazendo. Olhe ele nos olhos e tente criar uma sinergia. Criando essa sinergia, você vai perceber que o entrevistador ele vai se identificar com você. E assim você vai marcar bastante ponto com ele. Esqueça de ficar contando histórias longas desde quando você era criança. Não. O entrevistador ele quer saber se você realmente é o profissional ideal para aquela função. Então, provavelmente, ele vai te fazer perguntas como: me diz uma coisa, quais são as tuas 3 principais características? E você vai ter que saber responder. Ó, seu João, seguinte, a minha primeira característica que eu acho que é sensacional é o meu poder de proatividade. Eu acredito que eu tenho uma proatividade tão grande que em todas as empresas que eu passei, todas as funções, desde quando eu era zelador até administrador de empresa, são as tuas 3 principais características. E você vai ter que saber responder. Ó, seu João, seguinte, a minha primeira característica que eu acho que é sensacional é o meu poder de proatividade. Eu acredito que eu tenho uma proatividade tão grande que em todas as empresas que eu passei, todas as funções, desde quando eu era zelador até administrador de empresa, eu tive muita bagagem cultural adquirida. Com isso, eu aprendi que a proatividade é muito importante dentro de uma empresa. Também sou um profissional muito focado. Quando eu estou fazendo determinadas atividades, eu tento me preocupar muito para que eu não perca meu foco e assim para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Assim você está respondendo de formas objetivas, claras e bem precisas. Assim você não vai ter problema com o teu entrevistador. Gostou dessa dica? Então vamos agora para a quarta dica. A quarta dica, ela é bem interessante. Eu sugiro você levar os seus resultados que você obteve nas últimas empresas que você trabalhou. Fazendo isso, você vai ter como provar os teus resultados para o entrevistador. Uma coisa que eu aprendi nesses meus mais de 10 anos de especialista em transformação profissional foi que as pessoas elas não convencem palavras. O que convencem as pessoas são atitudes e resultados. Então, se você se preocupar de ter guardado no seu portfólio, numa pasta, os seus resultados que você obteve dentro das últimas empresas que você passou, pode ter certeza, você vai surpreender
o entrevistador. A quinta e última dica que eu tenho para compartilhar com vocês, ela parece ser muito simples, mas ela tem um poder incrível de fazer com que você passe nas entrevistas de emprego. O que acontece com a maioria das pessoas quando elas vão para uma entrevista? Elas ficam nervosas, elas ficam tensas, elas ficam muito preocupadas com o resultado que vai ter. O que eu sugiro você fazer? Eu sugiro que assim que você chegue na entrevista de emprego, você se isole. Isso mesmo, procura um lugar e fica bem tranquilo. Fecha os teus olhos, começa a ficar imaginando como a tua entrevista ela vai ser sensacional. Você deve estar pensando, Anderson, isso é bobagem. Gente, não é bobagem. Porque o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em neocórtex e ele é dividido na parte do sistema límbico que trabalha as nossas emoções. O neocórtex é a parte lógica. E o sistema que controla as nossas emoções é o sistema límbico. E o que acontece? Quando você pega e fica ali conversando com outros candidatos e fica perdendo o teu foco, fica perdendo a tua concentração, você está trabalhando muito forte o teu neocórtex, a tua parte lógica. E com isso você vai acabar tendo bastante informação dos outros candidatos e muitas vezes o que acontece? Candidatos até melhores do que você, com currículos até melhores que o seu. E isso vai fazer você derrubar a sua energia. E não é isso que eu quero que você faça. E quando você se isola, fecha os olhos e começa a ficar imaginando como a entrevista ela vai ser positiva, você vai conseguir arrasar, você vai conseguir surpreender o entrevistador, você vai perceber que o teu sistema límbico ele vai começar a ativar, ele vai começar a gerar sensações boas dentro de você. E quando você entrar para dentro da entrevista de emprego, você vai entrar motivado e você vai entrar com toda a energia necessária para surpreender o entrevistador. Essas são dicas preciosas que eu estou compartilhando com vocês, para que quando vocês forem participar de uma entrevista de emprego, vocês possam surpreender nesse mercado turbulento que a gente está passando. Então, deixo esse forte abraço para vocês e aproveitam, sigam o nosso Instagram, o nosso Facebook e nossas redes sociais. Ah, não esquece, marca o sininho e seja mais um inscrito em o nosso canal. E receba diariamente dicas sensacionais para você transformar a sua carreira profissional. Tchau, tchau, até a próxima e se cuidem!